Olá, bem-vindo à sua oitava aula de programação em Python. Nessa aula a gente vai estar falando sobre variáveis booleanas e operações de comparação. Então, primeira coisa, eu vou entender o que são variáveis booleanas. Variáveis booleanas são variáveis que derivam das datas do tipo inteiro e elas podem possuir dois valores constantes. Que dois valores são esses? True, que do português, aliás, deixa eu te mostrar para você, que fica amarelinho quando eu escrevo true no Python. Então, pode receber o valor true, que no português significa verdadeiro, e false, que no português significa falso. Então, vejam que existem apenas dois tipos de variáveis booleanas, true e false, e elas significam, respectivamente, verdadeiro e falso. Então, basicamente é isso. Essas são as minhas variáveis booleanas. Eu posso atribuir esses valores a uma variável que eu crie. Então, x igual a false, x, sinal de atribuição true, y, sinal de atribuição false. Se eu pedir x, me devolve true. Se eu pedir y, ele me devolve false. Então, até aqui, nenhum problema. Mas, beleza, as variáveis booleanas, pelo que eu estou observando, são bastante limitadas. Elas se limitam a dois valores, true e false. Mas quando que a gente vai usar esses valores? Só pelos nomes, true e false, verdadeiro e falso, já dá para a gente dar uma desconfiada de que essas variáveis vão servir para verificar se determinadas condições no meu programa são verdadeiras ou falsas. Então, para a gente ter um exemplo, vamos supor que o dono de uma balada contratou você para fazer um programa e que esse programa deve fazer o seguinte: esse programa ele deve pegar uma determinada pessoa que esteja entrando na balada e essa pessoa vai digitar a idade dela no computador e aí o computador vai verificar se essa pessoa tem mais de 18 anos ou menos de 18 anos. Ou seja, se ela pode ingerir bebidas alcoólicas ou se ela não pode ingerir bebidas alcoólicas. E dependendo de qual das condições for verdadeira, ele vai imprimir aquelas pulseirinhas que tem que usar na balada e vai imprimir a pulseirinha correspondente. Então, beleza. A gente já sabe como começar o programa. Então, vamos abrir um novo arquivo. E a gente já sabe que a gente tem que pedir para o usuário para ele digitar a idade dele, certo? Então, digite sua idade. E aí que depois da gente digitar a idade dele, depois que o rapaz digitar a idade dele, deixa eu salvar esse programinha. Vamos lá, vamos ver onde é que era mesmo que eu estudava. Pedro... Dropbox, ignorância 0, aulas, 8, aqui como balada. Sim, vou substituir. Então, a gente já sabe que a gente precisa pedir para o nosso usuário a idade dele. Beleza, então, vamos rodar esse programa, digite sua idade, 16. Aí o programa fecha, nada acontece. Então, tudo bem, o usuário digitou a idade dele, por exemplo, 16. Em algum momento no nosso programa, a gente vai ter que verificar se 16 é maior do que 18 e se isso for verdade, ele vai imprimir uma pulseira, ou se 16 é menor do que 18. Eu não sei agora qual dos dois eu falei primeiro, menor ou maior. Bom, mas enfim, a gente tem que verificar qual dessas condições é verdadeira para imprimir a pulseira, certo? Então, em algum momento do nosso programa, a gente vai ter que comparar os valores que o usuário digitar com o valor da idade mínima para se beber, que é 18 anos. Então, como é que a gente faz essa comparação? Eu não sei como vocês aprenderam no colégio, mas eu aprendi dessa forma. Eu chamava isso aqui de boquinha de jacaré. Esse sinal que fica em cima do seu ponto e da sua vírgula no teclado.
Então, essas boquinhas de jacaré, elas servem na matemática para produzir inequações. Eu não sei se vocês lembram mais disso, mas enfim, aqueles negócios que a gente está comparando, por exemplo, x é menor do que 15. Então aqui eu estou pegando todos os valores de x que são menores do que 15, são aqueles que satisfazem essa comparação aqui. E se eu pegar, por exemplo, 14 menor que 15, isso é simplesmente uma condição que ela é verdadeira. 14 realmente é menor que 15. Então, beleza, isso aqui vem da matemática. Na programação, isso vai se aplicar, isso vai funcionar de forma bastante semelhante. Só que, em vez de a gente estar colocando isso aqui como uma afirmação, na programação, quando a gente escreve isso aqui, 14 menor que 15, é como se a gente estivesse colocando um pontinho de interrogação na frente. Então, 14 é menor que 15? A gente está perguntando para o Python. E o Python nos responde, true, verdadeiro. 14 realmente é menor que 15. 14 é maior do que 15? E a gente põe ponto de interrogação, mas está implícito esse ponto de interrogação. 14 é maior do que 15? E o Python nos responde false, falso. 14 não é maior do que 15. Então, é assim que vão funcionar as nossas comparações. Então, ao comparar, a gente vai pegar e colocar os sinais de comparação e vai colocar dois valores distintos e o Python vai devolver, a partir dessa comparação, as variáveis booleanas correspondentes, ou true, ou false. Beleza? Então, no nosso programa, a gente poderia fazer assim. Então, digite sua idade, a gente pega uma variável, vamos ver, pode, e a gente escreve aqui, pode idade maior do que 18, e vão imprimir esse pode. Então, se eu salvar aqui e rodar, digite sua idade. Vamos digitar, por exemplo, 17. E ele devolve... 17. Veja que ele devolve falso. 17. Você pode beber? Não, não pode beber. Porque 17 é menor do que 18. Então, aqui eu substituí idade por 17, certo? Lembra que idade é uma variável e ele pode conter um determinado valor. Então, espero que não tenha nenhuma estranheza quando eu escrevo isso aqui. Então, 17 é maior que 18? Não, falso, false. Então, se eu imprimir pode, eu vou receber false. Então, é basicamente assim que a gente vai estar usando as comparações e as variáveis booleanas. Só que a gente só tem essas duas comparações, maior e menor. Então, por exemplo, eu posso escrever 15 maior do que 12 e dá true. Beleza, funciona legal. Agora, e se eu escrever 15 é maior que 15? 15 é maior que 15? Pergunta. E ele escreve que não. 15 não é maior do que 15, eles são iguais. Então, como é que eu pergunto para o Python se 15 é maior ou igual a 15? Então, por exemplo, no nosso programa, não é só quem é maior de 18 que pode beber. Então, veja que tem uma falha nesse programa. Se você escrever aqui, digite sua idade, escrever 18, ele vai dar falso, como se eu não pudesse beber. Mas eu posso beber, eu tenho 18 anos, poxa. Então, de alguma forma, a gente tem que verificar se um valor ele é maior e se um valor é ao mesmo tempo, ou se esse valor é igual. Então, como é que eu escrevo 15 maior ou igual a 15? Eu escrevo 15, o nosso sinal de maior e o sinal de igual. Então, se eu escrever assim, veja que eu recebo verdadeiro. 15 é maior ou igual a 15? Sim, porque 15 é igual a 15. Se eu escrever, por exemplo, 14 é maior ou igual a 15? Não, 14 não é maior do que 15 e 14 também não é igual a 15. 14 é menor ou igual a 15? Agora sim ele pega verdadeiro. 14 é
realmente menor que 15. Então veja que a gente pode tanto colocar menor igual quanto maior igual. E se eu escrever assim, 14 menor igual a 15, você vai ver que ele dá um erro. Pô, que estranho, meu, não escrevi exatamente a mesma coisa? Para o Python, você não escreveu exatamente a mesma coisa. Então, tomar cuidado quando você se colocar a boquinha de jacaré virada para a direita. Sempre que você colocar a boquinha de jacaré virada para a direita, você tem que colocar o sinal de atribuição depois. Então, boquinha de jacaré para a direita, igual. Aqui eu falei sinal de atribuição, mas no caso de comparações, a gente vai estar falando do igual mesmo da matemática. Então, 14 é menor ou igual a 15, mas eu não posso escrever assim, igual menor 15. É sempre menor ou igual. Não igual menor. Maior igual. Não posso escrever também igual menor 15. Veja aqui, também dá erro. Então, sempre você tem que falar primeiro maior ou menor antes de falar igual. Na hora que você estiver escrevendo o programa, isso pode te ajudar a verificar. Então, vamos só corrigir aqui o nosso programa. Idade é maior ou igual a 18. Então, se eu rodar aqui e pedir 18, veja que agora ele fala que eu posso beber. Então, beleza. Aqui eu já verifiquei se é menor ou igual, já verifiquei também se é maior ou igual. Beleza. Agora, existem casos em que a gente queira verificar se um número é exatamente igual ao outro. Por exemplo, vamos supor que você esteja fazendo um jogo de sorteio. Um programa que sorteia um número e aí o usuário pega e sorteia um número, aí você verifica se o número é premiado ou não. Se o número for premiado ou não, eu posso colocar se o número é maior que o outro ou menor que o outro, maior igual, menor igual. Eu tenho que colocar, o meu usuário só pode ganhar esse prêmio se for exatamente igual ao outro. Então como é que a gente escreve igual? A gente escreve 18 igual a 18? Não, não escreve. Lembra que este igualzinho aqui da matemática é o sinal de atribuição, não é o igual da matemática. Para a gente verificar a condição se um número é igual a outro, eu tenho que colocar dois sinais de iguais. Então, 18 é igual a 18? Sim, 18 é igual a 18. Veja que ele devolve true. 17 igual a 18? Não, 17 não é igual a 18. 17 é menor ou igual a 18? Sim, 17 é menor ou igual a 18. 17 é maior ou igual a 18? Não, 17 não é maior ou igual a 18. E se, por outro lado, eu quiser verificar se um número é diferente do outro, se um valor é diferente do outro. Então, se eu quiser verificar se dois valores são diferentes, eu coloco ponto de exclamação igual. Então aqui eu tenho 18 é diferente de 18. Veja que ele devolve falso. Por quê? Porque 18 é igual a 18. 18 não é diferente de 18. Então, ele me devolveu falso. Se eu perguntar agora 17 diferente de 18, ele vai me devolver verdadeiro. Realmente, 17 é diferente de 18. Beleza. Agora a gente já sabe todos os sinais de comparação. Tem a boquinha de jacaré para a direita, boquinha de jacaré para a esquerda, boquinha de jacaré com igual, boquinha de jacaré com outro igual, igual, igual e ponto de exclamação igual, diferente. Então, esses são os sinais de comparação que a gente vai estar usando. Não esqueçam deles, vai ser muito importante para todos os programas que você vai estar fazendo ao longo nem do curso, ao longo da sua vida. Isso aqui vai ser essencial. Então, lembra que eu falei no comecinho da aula que as variáveis booleanas derivam das variáveis inteiras? Então, o que eu quis dizer com isso? Vamos pegar e jogar true numa comparação. Por exemplo, true é igual a 10 e ele diz que é falso. Pera, como é que ele pegou e comparou a palavra true com o número 10?
True não teria que ser um valor para a gente poder fazer essa comparação? Então, o que acontece se eu comparar true com 1? Ele devolve true. Então, veja que true, ele é o valor 1. Ele é o inteiro 1. Então, true é uma constante que armazena o valor 1. Ele não é o número 1, mas ele armazena o valor 1. Então, se eu perguntar true igual a 1, veja que ele devolve que é verdadeiro. True realmente é número 1. E o falso, por outro lado, é o 0. Então, o true é o 1, o inteiro 1, e falso é o 0, o inteiro 0. Então, beleza, já entendemos por que isso aqui deriva. Mais para frente a gente vai estar entendendo especificamente por que true e false são os valores 1 e 0. Uma última coisa que eu tenho que falar antes de terminar a aula, mas isso aqui não é tão importante, isso aqui as pessoas não costumam olhar muito, é o método de construção, ou como a gente está chamando aqui por enquanto, a função bool. O que a função bool faz? Ela pega um determinado valor que eu coloque aqui, por exemplo, 217, e ela converte esse valor em verdadeiro ou falso. Então, bool 217, se eu pedir x, você vai ver que x é true. Então, quais são as condições para que bool devolva 217? Então, as condições são as seguintes. Para que bool devolva verdadeiro, eu tenho que colocar qualquer valor que seja diferente do que o Python considera como vazio. O que é vazio? None, false, colchetes fechados, chaves fechadas, parênteses fechados, traços fechados, traçozinhos fechados. Então, tudo isso aqui o Python considera como vazio, considera isso aqui como falso. Tudo que não for o que Python considera como vazio, ele vai devolver true. Então, qualquer número inteiro que eu coloque aqui, ele devolve como true, certo? Então, mais para frente também vai estar olhando como é que a gente pode estar usando essa vantagem de um número inteiro qualquer ser um número true. Enfim, é isso. Mas um 0 também é considerado falso, 0.0 é falso. Enfim, qualquer coisa que seja vazio, mais para frente a gente vai estar entendendo, mais para frente você vai olhar para isso e vai entender tudo, o que é tudo isso aqui. Então, essa foi a aula de hoje. Só recapitulação rápida. Variáveis booleanas, true e false. True é 1, false é 0. E operações de comparação são como uma pergunta para o Python, e o Python nos devolve se a resposta a essa pergunta é verdadeira ou falsa. Então, essa foi a nossa aula. Espero vocês na próxima aula.